noite. Tudo bem? Como é que estão? Estão me ouvindo? Oi, Dani. Dá um joinha aí se estiver me ouvindo. Esperar um pouquinho o Instagram avisar. E aí, muito frio, começando mais uma semana, segunda-feira, dia 10 de maio, 6h53 da noite, eu ainda estou aqui no escritório. Oi, Mari, estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Como é que estão? Estão em casa, no trabalho? Eu estou aqui no escritório ainda, finalizando. Tá me ouvindo? A Mari tá dizendo que tá me ouvindo, então tá bom. Então o áudio tá bom. Hoje eu resolvi... Boa noite, pessoal que tá entrando. Hoje eu resolvi fazer essa live... surpresa, né? Porque eu sempre faço nos intervalinhos que eu tenho, mas para trazer um assunto muito legal, que foi um questionamento que eu recebi na caixinha de pergunta que eu abri na sexta-feira, e eu recebi esse questionamento. Eu até fiz um history respondendo, mas como o assunto ele tem bastante detalhes, ele é complexo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para deixar mais clara a resposta e esclarecer melhor a situação. A pergunta que eu recebi, eu deixei até a caixinha, ela estava genérica, mas a pergunta foi sobre inventário. E a pessoa que me perguntou, ela estava me perguntando como é que faria o inventário de um consórcio. A pessoa que faleceu, ela tinha um consórcio no nome dela, quitado. Quitado não, desculpa. Ele tinha sido sorteado, mas ainda estava com as parcelas vencendo, ainda havia parcelas para pagar. E aí ele me perguntou, como que se faz esse inventário? Então, o primeiro ponto que é muito importante a gente colocar, e que poucas pessoas sabem e poucas pessoas conhecem, é a existência do seguro. A gente chama ele, até eu fiz uma colinha aqui, é o seguro prestamista. Vocês já ouviram falar nisso, nesse seguro, esse tipo de seguro? Ele é muito comum nos financiamentos e nos consórcios. Porque esse seguro prestamista é um seguro dentro do contrato ou de financiamento ou do consórcio, onde ele vai garantir a quitação das parcelas no caso do contratante vier a falecer ou ficar desempregado ou ficar inválido. Então, nesse contrato, quando você faz esse consórcio ou quando você faz esse financiamento, você já está adquire junto, né? Porque geralmente os bancos, as financiadoras, elas já fazem isso, é uma venda casada, né? Até para garantia delas, desse seguro prestamista, que é esse seguro que garante. E aí, muitas pessoas, às vezes, me procuram para fazer inventário e tem carros financiados e elas não sabem desse seguro. E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz é verificar no contrato de financiamento se existe esse seguro. E eu vou falar para vocês que assim, 99% dos financiamentos tem essa cláusula, porque é uma garantia do banco que ele vai receber. Então é muito importante. 99% tem. Então, se você, perdeu um ente querido que tinha um financiamento ou um consórcio, a primeira coisa que você deve fazer é solicitar esse contrato para análise,
né? Às vezes, claro que você não vai ter condições de identificar essa cláusula, então o ideal é que você solicite esse contrato e aí leve até um advogado da sua confiança que vai fazer o inventário, mas ele, antes de fazer o inventário, ele vai verificar a existência dessa cláusula. E essa cláusula, ela garante a você a quitação do contrato. Ela lhe dá, como a pessoa, né, faleceu e o contrato ele fica quitado. Então você não teria mais a obrigação das prestações vincendas. Então isso é muito importante e é pouco falado. Existem até poucos artigos, pouco texto falando desse seguro. E incrível que ele tem em 99% dos contratos de financiamento ele existe. E aí, né, falando disso, então acenda essa luzinha sempre que a gente estiver falando de inventário de financiamento, se você é advogado, se você é um próprio interessado, né, fique atento a isso, porque com o falecimento, esse contrato, ele vai ser coberto por esse seguro e aí os herdeiros não precisam, né, fazer o pagamento, fica quitado. E aí, com a quitação desse contrato, basta fazer um inventário. Esse inventário ele pode ser, sim, de forma extrajudicial, ou, muitos casos, às vezes esse consórcio, esse financiamento de carro era o único bem do falecido. E aí, em muitos desses casos, a gente faz através de alvará judicial. Até porque, geralmente, quando é um carro, os herdeiros, eles até já dão uma destinação. Aí eles vendem esse carro ou vai ficar para um dos herdeiros. E aí a gente entra com um alvará judicial. Dispensado o inventário nesses casos onde tem um único bem ou um valor em conta. E aí faz a transferência desse bem para o herdeiro determinado ou para o terceiro, né, determinado pelos herdeiros, e aí encerra-se assim o inventário, o alvará judicial. Mas é algo simples, não é algo complicado. Claro que é simples, né, para quem é advogado da área, eu sei disso, né? Para quem é o terceiro interessado nunca é simples, porque é algo que não faz parte do dia a dia, mas para o advogado é bem tranquilo. Mas o que eu queria falar mais importante mesmo era desse seguro, tá? Então, independente se você vai procurar um advogado, se você vai fazer um inventário ou não, fique atento a esse seguro, porque esse seguro, ele vai, né, te trazer um grande benefício, ele vai quitar as parcelas desse financiamento ou desse consórcio. Eu acho que é isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Sem perguntas, sem dúvidas. Então nós vamos encerrar por aqui. Já são 7 da noite e tá na hora de ir para casa, né, gente? Uma boa noite. Se puderem compartilhar esse vídeo, encaminhar para alguém que vocês saibam que precisa saber disso. Se ficou dúvida, eu sempre abro caixinha de pergunta, podem me enviar, sempre que eu posso eu respondo as perguntas que eu recebo. Tá bom? Uma boa semana e até a próxima!